Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Eu sou a Aline Velasco, tenho 42 anos e sou médica pediatra. Também sou mãe de um garotão de 6 anos, esposa, filha e trago uma linda jornada com a pediatria há mais ou menos 17 anos. E eu sou a Caroline Mendes, também pediatra. Juntas vamos falar de forma leve, embasada em estudos científicos, mas de uma forma que, com carinho, eu e a Aline, com a vivência na pediatria, cerca de 10 anos de experiência na pediatria, e junto com a Aline, a gente entendeu a necessidade de estar mais perto aí do papai, da mamãe, dos cuidadores, e oferecer um bate-papo mais com qualidade, né, para que todo mundo saia ganhando, para que a gente evite, né, situações que a gente vê toda hora aí na emergência, que com uma orientação adequada seria evitado. Não é isso, Aline? É isso mesmo. Esse projeto surgiu de um grande sonho, de trazer para as famílias assuntos sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e cuidado com as nossas crianças e com as nossas famílias. O nosso objetivo é trazer informação baseada em evidência, baseada na ciência, mas de uma forma descomplicada, que possa oferecer segurança nos cuidados com as crianças. E essa segurança tem que envolver todas as pessoas que estão participando desse projeto de cuidado das nossas crianças, porque é justamente a nossa vivência fez com que a gente entendesse o quão sofrido é perder vidas ou situações de dor, de trauma, que não precisavam acontecer, que poderiam ser evitadas. Esse foi o foco principal da nossa atenção quando a gente começou a desenvolver esse sonho. A gente pensou, como que eu posso contribuir para que essas situações que acontecem de forma tão recorrente no nosso dia a dia de pediatras deixem de acontecer ou sejam minimizadas. Então, a partir daí surgiu esse projeto que nós estamos aqui desenvolvendo. Carol, então, vamos descobrir como que foi a sua história com a pediatria. Conta pra gente. Então, a pediatria, desde que eu formei, as minhas primeiras oportunidades sempre foi trabalhar com criança. Então, eu entendi que existia essa paixão. Então, logo em seguida, depois de muito estudar, né, e muito viver aí na medicina, eu escolhi tá me especializando aí, tá focando na pediatria. Então, aí já soma mais de 10 anos só na pediatria, atendendo as crianças, vendo a angústia das mães, dos pais, dos avós, dos cuidadores em geral, né, com os assuntos que acaba que fica corriqueiro para a gente, né, porque a gente vê toda hora, mas a gente vê também que existe uma falta de informação, né, uma falta de, às vezes, desse diálogo mais tranquilo entre o pediatra, nós pediatras, e esses pais. Então, eu vejo com tanto carinho esse projeto, apesar da gente estar aqui nervosa, né, sem saber muito bem, como a gente está comunicando, mas eu acho que a intenção de oferecer isso de uma forma bem natural, bem descontraída, vai fazer toda a diferença. Eu acho que os papais e as mamães vão identificar aí, vão entender que o que a gente tem para oferecer é nossa experiência, com muito amor, e eu acredito que vão receber isso da melhor forma possível. E você, Aline, o que você acha aí desse projeto? Como que você entende que podemos fazer aí da melhor forma? Eu acho que a informação é a ferramenta mais nobre que existe para fortalecer qualquer tipo de cuidado. E quando a gente vê as crianças passando por situações que podem ser evitadas, nós que trabalhamos em emergência há tantos anos, né? Nós que lidamos com enfermaria, com crianças que estão internadas, a gente começa a entender o que está faltando hoje em dia. E eu acho que realmente está faltando essa oportunidade para que as pessoas sejam verdadeiramente informadas de forma objetiva. Olha, em qual fase da vida precisa ser abordado tal tema? Porque a pediatria ela é muito extensa.
A pediatria, ela vai desde a gestação até o final da adolescência. Então, nós lidamos com os bebezinhos na vida embrionária até quase a vida adulta. Em alguns serviços, a gente atende crianças adolescentes de até 18 anos. Sim. Então, eu acho que a gente conseguir pontuar aqui para os pais, para as mães, para os cuidadores, para as escolas, para as creches, porque todas as pessoas precisam entender a importância da prevenção de acidentes, de cuidados com os riscos que as crianças estão expostas. Eu acho que essa comunicação através desse projeto, através desse canal, ela vai permitir que as pessoas saiam fortalecidas. E naquele momento ali de folga, que você estiver no carro dirigindo, eu gosto de ouvir podcast dirigindo, porque às vezes eu dirijo muito tempo durante o dia. Então, naquele momento que você estiver ali no carro, em casa, fazendo com algum fazer doméstico, né, em um momento de descanso, você vai conseguir ter um conteúdo que vai abordar exatamente aquilo que você precisa naquela fase da vida da sua criança. Então, esse é o nosso objetivo. Carol, como que é o seu trabalho hoje? Onde você trabalha? O que você mais gosta de fazer dentro da pediatria, que é um leque de oportunidades? Então, Aline, hoje eu trabalho em praticamente todas em todas as esferas da pediatria. Então, hoje eu atendo PS, pronto-socorro, enfermaria e tenho consultório também. Então, hoje a gente trabalha juntas, né? Foi a partir daí que você me conheceu, que eu te conheci, que nos apaixonamos por essa fala, né? Então, tanto no ECAD, né, no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, que é uma referência, que a gente pode ver muita coisa legal, mas muita coisa triste, né? Quanto no Hospital Albert Einstein, que é outro lugar que a gente está juntas, que é outra realidade, né? A gente consegue aí abraçar problemas que se comunicam por falta de informação, né? Então, assim, 2 lugares completamente diferentes, às vezes na emergência ou na enfermaria, ou até mesmo no consultório, dúvidas, por falta desse diálogo, dessa conversa. Então, eu acredito que a gente vai oferecer muita coisa boa aí, hein? Eu também. Eu acho que a gente tem tudo para oferecer, porque essa conversa, ela precisa acontecer. Você que faz consultório, sabe que as mães, elas estão muito inseguras hoje em dia. Por que essa insegurança? Porque a gente tem muita informação disponível e fácil. Há anos atrás, que a gente tinha que pesquisar tudo com muito mais dificuldade, a gente não conseguia. Hoje as mães às vezes se sentem verdadeiramente empoderadas nos cuidados com os filhos. E são realmente muito mais do que antigamente. Mas, em contrapartida, uma informação que não tem evidência, uma informação que não tem qualidade, uma informação solta de qualquer maneira, de uma fonte que não é segura, ela pode muito mais atrapalhar do que colaborar. Então, o objetivo, além da gente pensar no que as mães precisam, é a gente pensar em como que a gente pode oferecer para que isso seja pontuado e que seja seguro. E que seja baseado na ciência. O que a gente traz aqui não é o que a gente tira da nossa cabeça. Lógico que tem muito da nossa vivência. São muitos anos de pediatria e a nossa vivência nessas esferas da rede pública, da rede privada. Eu também trabalho hoje em 2 hospitais da rede pública, em 2 hospitais da rede privada. Em hospitais de rede, que a gente sabe que estão envolvidos desde o trauma até a puericultura, os primeiros cuidados, a gestação, o parto. Então, a gente sabe que esse leque, sendo muito amplo, se a gente conseguir sintetizar cada pauta, por exemplo, a gente vai trazer para vocês sobre o pré-natal pediátrico, sobre a puericultura, o desenvolvimento saudável, introdução alimentar. A gente quer trazer aqui também convidados que falem sobre as principais dificuldades, atraso de fala, transtorno de espectro autista, tudo que a gente tem vivenciado no momento, as questões de sono, desenvolvimento nutricional. Quais são esses temas, Carol, que você acha assim mais importantes para a gente estar trazendo para a nossa comunidade? Um tema bem interessante aí de tudo que você falou é algo que eu estava até conversando antes de vir para cá,
né, que é crescimento, desenvolvimento e obesidade, né, que é um tema, assim, trazendo um pouco do consultório para cá também, né, então dentro do que eu vejo no consultório, as preocupações com relação a gente atende no PS, e é comum as mães confundirem um pouquinho, né, a emergência com o consultório, por exemplo, então leva por conta de uma gripe e pergunta se a criança está pequenininha demais, né? Eu até acho engraçado isso, né? Porque aproveitar deixa. Aproveitar deixa. Então, eu acho que assuntos assim são extremamente amplos e a gente pode estar aqui, né, orientando para que as mães até abordem isso de forma mais adequada, mais proveitosa, por exemplo, levar para o consultório no momento que tem que, né, acompanhar, e ir à emergência quando realmente tem uma emergência. Eu acho que é um tema importante da gente abordar aqui para falar o que é normal, o que não é normal, e obesidade, trazendo aí um assunto comum hoje da sociedade, diante de tudo que a gente vive, né, é também um tema que me enche os olhos, e eu acho que a gente vai poder ajudar muito, inclusive trazendo, né, vários profissionais aí para trabalhar junto com a gente, da nutrição, da educação física, não é? Exatamente. E é isso. Eu aproveito para deixar já uma dica preciosa para vocês, mamães, papais, cuidadores. Anotem as suas dúvidas. É muito comum no consultório, né, Carol? A mãe chega lá Exatamente. E fala, nossa, eu tinha uma coisa tão importante para falar e não lembro. Como diz a minha psicóloga, se for durar menos de 2 minutos, para e faz agora. Não deixa para fazer depois, porque a gente não lembra, é muita coisa. As mães estão sempre envolvidas num turbilhão de demandas. Isso é o natural, os pais, os cuidadores. Então, teve uma dúvida, tem ali no celular um bloco de notas, diário de saúde do meu filho. Doutora, isso. Gente, nenhuma dúvida é boba. Nenhuma pergunta é ignorante. Nós somos profissionais e nós também somos seres humanos e cheios de dúvidas. Então, todas as vezes que eu levo meu filho na pediatra, nos médicos, nos profissionais que acompanham ele, eu já levo tudo anotado e costumo anotar o que acontece. Tal dia, deu febre, deu tal e tal sintoma, aconteceu tal coisa. Isso auxilia muito o seu médico a raciocinar num diagnóstico e a achar uma opção terapêutica mais adequada. Então, eu considero essa uma dica, assim, super preciosa, porque a mãe, às vezes, sai dali e fala, eu não vou mandar mensagem de novo incomodando, acabei de sair da consulta, mas lembrei uma coisa que eu não tinha perguntado. E outra coisa, não esqueça o cartão de vacinas, porque a gente adora vacina, né? Isso mesmo. E uma coisa que eu queria falar aqui, Aline, que antes da gente começar a ter esse bate-papo, a gente teve a experiência de ouvir uma mãe, né? Uma queixa de uma mãe, justamente porque às vezes existe muito uma barreira na comunicação entre o pediatra e o pai e a mãe. Então, eu acho tão legal a gente levar isso para as pessoas, que a mãe vá já com essa questão de estabelecer essa comunicação clara, né? Poxa, eu tô aqui como mãe, eu quero expor minhas dúvidas, né? Para que o médico, ele entenda, né? Que ali está um ser humano que quer o melhor para o seu filho, sabe? Às vezes o que falta é a comunicação, porque, por exemplo, o que a gente ouviu aqui, né? Foi uma mãe que é insatisfeita porque o médico, ele se coloca como médico, como autoridade, e não ouve. Não houve, às vezes, a experiência, a dúvida, né? O que tem de ruim, de pior nisso, é a falta da empatia do profissional para com a mãe, e no final das contas, a gente não leva o que é mais precioso, né? Que é o conhecimento para o cuidado. Então, no final das contas, é isso. Né? Não estabelece a comunicação, e por isso, às vezes, a gente não tem uma consulta tão proveitosa, né? A consulta tem que ser um jogo de ganha-ganha.
O pediatra sai ganhando, né? Porque as informações que a família traz são muito preciosas. Eu acho que é sempre importante levar também na consulta os cuidadores, porque é diferente você levar a avó para ouvir do pediatra e a mãe repassar o recado. São duas situações diferentes. Então, quem tem uma vovó, um vovô, ou os avós, uma babá, uma tia, envolvida ali naquele processo do cuidado, que realmente participa do cuidado daquela criança, essa pessoa precisa participar da consulta. Ela precisa saber quais são as informações preciosas, quais são os principais tesouros, porque o pediatra ganha tendo um bom resultado, que a gente quer um bom resultado, né, no Sim. crescimento e desenvolvimento da nossa criança, e a família ganha, porque ela vai sair dali segura e sabendo que a criança vai estar recebendo o que precisa. E a criança é a maior beneficiada, porque esse é o objetivo comum da família e do pediatra. Não é verdade? É isso mesmo. E você, Aline, conta um pouquinho sobre você, experiência de ser mãe e pediatra, que é uma coisa muito rica, né? Muito rica. Então, conta um pouquinho aí da sua experiência. Olha, eu sempre falo que existem duas pediatras em mim. A pediatra antes da maternidade e a pediatra depois da maternidade. Então, antes da maternidade, eu tinha bagagem de estudo, de ciência, de experiência, porque eu fui mãe aos 36 anos, então eu já tinha uma longa jornada com a pediatria, mas faltava empatia. Faltava essa questão de saber como que bate o coração de uma mãe. O coração de uma mãe bate diferente. As mães são aflitas. Os filhos, eles são os maiores tesouros da nossa vida. Isso é indiscutível. Medo de perder. Medo. E é um medo visceral. É uma coisa, assim, incontrolável. E você sabe que você cuida do meu filho. Então, você sabe que quando eu tô aflita, uma coisa que eu aprendi a fazer, quando eu tô aflita, eu busco ajuda. Eu terceirizo. Eu peço uma pessoa que eu confio para olhar o meu filho, para cuidar do meu filho. Eu viajo, você fica responsável por cuidar dele para mim. Por quê? Porque isso, essa insegurança mascara, ela põe um véu na nossa capacidade de raciocínio. Então, eu não tenho a menor condição de ser pediatra do meu filho. Mas a maternidade, ela me transformou, porque eu aprendi, acho que é por isso que eu tô aqui, porque eu aprendi a ouvir. E além de ter aprendido a ouvir, eu aprendi a compreender as demandas. Põe chupeta, não põe chupeta, parto normal, parto cesárea, mama... Gente, fórmula, leite materno, são tantas coisas envolvidas e são tão particulares, cada família é tão única. E eu aprendi também que não adianta você fazer muito plano, não. Que às vezes o que você mais planeja não vai acontecer daquela forma. O filho, ele vem para te mostrar isso todos os dias. Então, eu comecei a entender que às vezes uma mãe que chega aflita no pronto-socorro, por uma febre que acabou de começar, ela já traz ali, talvez, a perda de um outro filho, ou momentos de dor muito grande com aquela criança. Ela não tem condições de lidar com aquilo sozinha em casa. E quem é a pessoa que tem que estar pronta para receber? É justamente o pediatra. Então, foi através da maternidade que eu desenvolvi a verdadeira empatia pelas mães, pelos pais, pelas avós, porque o meu filho é filho de vó, ele tem uma avó como cuidadora, né, Sim. como principal cuidadora dele. Então, essa relação também, assim, é muito delicada. Você tem que ter... Antes, eu não ia querer uma avó no consultório. Eu ia querer só o pai e a mãe e já estava ótimo. E hoje eu falo, não, é importante, traz a vovó, traz a babá, traz a tia, traz quem está cuidando. Então, essa é a minha história. É humanizar, né? Não tem outro jeito de pensar. Né? A empatia é a questão do ver o outro mesmo, ver as dores do outro, né? A gente está preparado para isso. Então, é isso. É isso, né? É isso. Então, pessoal, é isso por hoje. Eu sou a Aline, ela é a Caroline. Nós somos duas pediatras e compartilhamos o mesmo sonho de dividir com vocês conhecimento de qualidade para o cuidado com as suas crianças e com as suas famílias. Foi ótimo ter vocês aqui. Obrigada por ter assistido a gente. Comenta, vamos curtir e até o próximo episódio.